E aí, torcedor do Galo? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Assim que atingirmos a meta de 1000 inscritos, vamos sortear um manto do Galo. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O clima esquentou no futebol brasileiro, e o protagonista da vez é Pedrinho, jogador conhecido por sua habilidade em campo e, agora, por sua língua afiada fora dele. A declaração polêmica veio após o confronto entre Atlético Mineiro e Botafogo, que terminou com uma derrota amarga para o Galo. Sem economizar nas palavras, Pedrinho zombou do clube mineiro, gerando uma onda de reações entre torcedores e amantes do esporte. A frase "perdeu para o Botafogo e vai perder para o Rio inteiro" caiu como uma bomba nas redes sociais, acendendo debates inflamados. De um lado, os alvinegros cariocas comemoravam a confiança de Pedrinho. Do outro, os atleticanos se uniram em uma corrente de críticas, defendendo a honra do clube e prometendo uma resposta à altura nos gramados. Pedrinho, no entanto, parece não se abalar. Durante uma coletiva, ele dobrou a aposta. Não é só provocação. É futebol. Se o Atlético não quiser ouvir isso, que vença em campo. Eles sabem que, no Rio, o bicho pega, declarou o jogador, deixando claro que seu objetivo é mexer com o psicológico do adversário. Essa não é a primeira vez que o futebol brasileiro vê provocações desse tipo. A rivalidade entre equipes de diferentes estados sempre foi palco de declarações polêmicas, mas a atitude de Pedrinho atingiu um nível que transcendeu os gramados. Especialistas apontam que declarações como essa aumentam o apelo dos jogos, mas também colocam mais pressão sobre os atletas. No caso específico do Galo, a derrota para o Botafogo expôs fragilidades na equipe que há tempos vêm sendo comentadas por analistas esportivos. A falta de consistência no meio de campo e uma defesa que vacila nos momentos decisivos foram determinantes no último jogo. Para os torcedores, ouvir as provocações de Pedrinho só amplifica a dor de um momento delicado. Do lado carioca, a confiança está em alta. Os torcedores do Botafogo, líderes do Brasileirão, enxergam Pedrinho como um porta-voz de um Rio de Janeiro que vive um ótimo momento no futebol nacional. Além do Fogão, Flamengo e Fluminense também têm mostrado força, mantendo o estado na vanguarda do esporte. Mas será que as palavras de Pedrinho podem sair pela culatra? Essa é uma preocupação real. Provocar um adversário antes de um confronto sempre é um risco. O Atlético Mineiro tem um histórico de usar críticas externas como combustível, e a torcida atleticana já prometeu transformar o próximo encontro em uma festa de superação. Enquanto isso, Pedrinho segue imbatível em sua narrativa. Nas redes sociais, o jogador postou uma foto sorridente com a frase que virou manchete, ganhando apoio de torcedores cariocas e aumentando ainda mais a animosidade entre as torcidas. Para ele, o que está em jogo vai além dos 3 pontos, trata-se de orgulho e domínio regional. Nos bastidores, jogadores e comissão técnica do Galo evitam entrar na provocação. Para o técnico da equipe, as palavras de Pedrinho são apenas ruído externo e não devem desviar o foco do time. Nossa resposta será dentro de campo. Não estamos aqui para discutir nas redes sociais, afirmou. Essa abordagem mais diplomática pode ser uma estratégia inteligente. Afinal, o peso da vitória ou derrota no próximo confronto será ainda maior devido à repercussão gerada por Pedrinho. Se o Galo vencer, calará a boca do adversário e reforçará sua imagem de equipe resiliente. Se perder, porém, verá sua moral ser ainda mais desgastada. Enquanto isso, comentaristas esportivos destacam que provocações como a de Pedrinho trazem um elemento de entretenimento ao futebol. O esporte não vive só de técnica e tática. Histórias, rivalidades e personagens como ele fazem o espetáculo mais interessante, disse um analista. Com o calendário apertado e decisões pela frente, o Atlético Mineiro precisa reorganizar suas peças e lidar com a pressão psicológica. Pedrinho, por outro lado, parece confortável em assumir o papel de vilão, alimentando uma narrativa que promete emoção até o apito final. Os torcedores, como sempre, têm a palavra final. Nas arquibancadas e redes sociais, a guerra de opiniões segue acirrada. Será que Pedrinho terá razão em sua provocação ou o Galo mostrará que as palavras têm um preço?
A resposta virá em campo, onde o futebol, mais uma vez, será o juiz supremo. Independentemente do resultado, Pedrinho conseguiu o que queria, colocou seu nome nos holofotes e trouxe ainda mais atenção para o duelo. Resta saber se ele conseguirá sustentar a provocação ou se terá que engolir suas palavras diante do Galo e de Minas Gerais. Olá, torcedor alvinegro, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar! A declaração de Pedrinho, que viralizou nos últimos dias, é mais um capítulo no livro de rivalidades históricas do futebol brasileiro. Sua fala, carregada de provocação, ecoou como um grito de guerra, ressoando tanto entre torcedores cariocas quanto mineiros. A frase, embora simples, carrega um peso simbólico, colocando o orgulho de uma região em jogo e acendendo uma chama de rivalidade que promete incendiar os próximos confrontos. No entanto, a atitude de Pedrinho também levanta uma questão antiga: até onde vai o limite entre confiança e arrogância? Muitos jogadores que ousaram desdenhar de adversários antes de partidas decisivas acabaram sendo surpreendidos com respostas contundentes dentro de campo. Essa prática, apesar de comum, é sempre um jogo perigoso. O Atlético Mineiro, que já lidou com provocações semelhantes no passado, parece estar acostumado com esse tipo de pressão externa. A diretoria do clube, aliás, tratou a situação com certa indiferença. O Galo sabe responder em campo, afirmou um dirigente em entrevista. Para muitos, essa foi uma postura elegante diante de um cenário potencialmente explosivo. Por outro lado, as palavras de Pedrinho trouxeram uma energia extra para a torcida do Botafogo, que vê no jogador um representante da confiança de uma equipe que vem surpreendendo no campeonato. Para os alvinegros cariocas, sua declaração foi interpretada como uma demonstração de força, alinhada ao desempenho avassalador do clube nas últimas rodadas. Curiosamente, o estilo de Pedrinho lembra outros grandes provocadores do futebol brasileiro, como Romário e Edmundo, que não tinham receio de expor suas opiniões e alimentar rivalidades. No entanto, ao contrário desses ícones, Pedrinho ainda busca consolidar seu nome entre os grandes, o que torna sua postura ainda mais audaciosa. Do lado mineiro, a torcida atleticana aproveitou a provocação como um combustível emocional. Em postagens nas redes sociais, milhares de torcedores prometeram transformar o próximo jogo em um inferno branco e preto para o time de Pedrinho. A hashtag #AquiEGalo ganhou força, mostrando que a declaração do jogador uniu ainda mais a massa atleticana. Enquanto isso, Pedrinho parece confortável com os holofotes. Sua ousadia está alinhada a um perfil de jogador que entende o espetáculo como algo que vai além das quatro linhas. Para ele, futebol também é sobre narrativas, e provocar um gigante como o Galo foi uma maneira de deixar sua marca. Se o jogo é grande, as palavras também precisam ser, comentou em uma entrevista recente. Apesar da repercussão, especialistas alertam que declarações desse tipo podem virar um tiro pela culatra. Se o time de Pedrinho não corresponder em campo, a fala provocativa poderá ser lembrada como uma gafe histórica. Afinal, no futebol, a memória das torcidas é tão longa quanto implacável, e os tropeços nunca são esquecidos. Curiosamente, o episódio revela mais sobre o cenário atual do futebol brasileiro do que sobre o próprio Pedrinho. Em um campeonato onde os detalhes fazem a diferença, o fator psicológico pode ser tão decisivo quanto a técnica. Nesse sentido, Pedrinho está jogando um jogo dentro do jogo, tentando desestabilizar um adversário de maneira estratégica. Por fim, independentemente do resultado dentro de campo, a fala de Pedrinho já cumpriu seu papel, transformou um confronto importante em um verdadeiro evento. Se sua estratégia terá sucesso ou não, só o tempo dirá. Mas, enquanto isso, o Brasil inteiro está de olho, aguardando ansiosamente o próximo capítulo dessa história. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.